Na letra da música Neapolitan Girl, o líder da banda Divine Comedy, Neil Hannon, conta a história de uma moça bonita e de cabelos pretos tentando sobreviver entre os escombros da Itália do pós-Segunda Guerra Mundial. A moça napolitana do título vira amante de um coronel britânico e também de um gerente de banco. O refrão diz: ela não se importa com o certo ou o errado, ela só se importa em saber de onde virá a sua próxima refeição. Relegada à miséria de 0,08 ponto de audiência, a Globo News também tenta assegurar seu ganha-pão, deitando-se com Lula, Xandão e outros figurões do atual regime. Mas, só para garantir, ela já começa a pensar em como vai sobreviver quando Lula e Xandão não estiverem mais aqui. E por isso, começou a morder a mão do Xandão que a alimenta, em busca de um novo protetor. O ministro Alexandre Uglandi, do Soviético Tribunal Federal, o STF, mandou soltar Felipe Martins, ex-assessor da Presidência para Assuntos Internacionais do governo Bolsonaro. A soltura aconteceu nesta sexta-feira e a decisão foi dada algumas semanas depois de a Procuradoria-Geral da República se manifestar a favor da liberdade de Martins. Claro, é um alívio, ainda mais levando em conta que o Felipe Martins correu o risco de morte na prisão. Mas infelizmente ele não está completamente livre. No despacho, o Xandão determinou medidas restritivas, como tornozeleira eletrônica, proibição de viajar e de usar redes sociais. Aliás, o Felipe está impedido de usar redes sociais sob pena de R$20 mil por postagem. Isso é censura, inclusive sob a ótica do próprio STF, que decidiu várias vezes que presos podem se manifestar por cartas e entrevistas. Se preso pode, é um absurdo que alguém solto não possa. É um assinte. Lula, quando preso, podia dar entrevista e até namorar, e se soubesse ler e escrever, poderia publicar até um livro de memórias do cárcere. Ou seja, no final, Xandão não deu liberdade a Felipe Martins, apesar de sua inocência. Felipe Martins apenas deixou o complexo penal de Pinhais, mas a prisão continua com diversos abusos. Também é bom lembrar que a prisão se baseava em uma viagem que durante 6 meses o Estado não conseguiu comprovar ter existido. No direito, comprova-se antes para depois prender. Não se prende antes para depois comprovar. Ou seja, a soltura de Felipe Martins não significa que a justiça foi feita, significa que uma injustiça deixou de ser feita. O pior é o cinismo dos agentes do regime que sequestraram Felipe por 6 meses. Na decisão em que libertou Felipe Martins, Xandão classificou a manutenção da prisão dele por meio ano, sem acusação e sem ele ter cometido crime, como uma medida razoável, proporcional e adequada. Sente. A restrição da liberdade do investigado foi medida razoável, proporcional e adequada para a garantia da devida colheita probatória na busca por delimitar todas as condutas criminosas apontadas pela Polícia Federal e a responsabilidade penal dos diversos núcleos da organização criminal. É demais pra cabeça, né? Tanto que nem a cadelinha mais leal ao regime supremo PT, a Globo News, conseguiu passar pano. O comentarista político e socialista de sapatênis Joel Pinheiro não aguentou e teve que discordar da narrativa petista. Unido. Mas vamos ser claros, o que estava acontecendo agora, durante esses meses todos, não era isso.
O que aconteceu durante esses meses todos, até onde a gente pode ver, foi uma grande injustiça. Por quê? Porque ele foi preso preventivamente, num primeiro momento, de maneira justificada, talvez. Parecia que ele realmente estava no avião que viajou para os Estados Unidos com o Bolsonaro. Pouco depois, foi mostrado, e até onde eu saiba, assim, além de qualquer dúvida, que ele não tinha tentado fugir do país, que ele não tinha saído do país. Desde esse momento em que isso foi mostrado, e o Valdo lembrou bem, em março, né, Valdo? Isso. E que a PGR já pediu, qual que é a justificativa? É março, abril, maio, junho, julho. 4 meses, 4 meses. E agora a PGR refez o pedido. Refez o pedido em julho e daí finalmente agora saiu 4 meses de uma prisão cuja justificativa original já tinha caído. A principal já tinha caído. A que realmente motivou foi essa, já tinha caído. O que justifica isso? Pode ser que ele seja uma figura nefasta? Pode ser que tenha cometido crimes? É claro, pode ser. Tem que ser devidamente julgado por isso. Preso preventivamente, sem a justificativa, como aconteceu aqui, sabemos que não é o único caso também, não é como se fosse a primeira vez no Brasil que isso acontece, mas toda vez que isso acontece, isso é um abuso de justiça e que tem que ser denunciado sim, e felizmente agora corrigiu-se esse abuso. Maluquice, né? Pelo jeito a diretoria da Globo News ficou tão chocada em ver um jornalista dela pedindo coerência da justiça, que depois chamou o cara para falar sobre o assunto de novo, para ver se ele se arrependia e mudava de opinião. Mas não mudou. Mas o que é o mais relevante aqui é justamente esse caso do Felipe Martins. Ele, bom, em primeiro lugar, ele é alguém do núcleo duro ideológico do governo Bolsonaro. Tudo indica que ele pode sim ter não só participado, como até ter sido um dos mentores, seja da minuta do golpe, seja de todo o planejamento que poderia levar a um golpe de Estado aqui no Brasil. Sendo assim, ele tem que sim ser investigado, tem que sim ser julgado e se realmente cometeu os crimes, tem que sim ser punido. Mas o que estava acontecendo durante esses meses todos não era isso. Ele foi preso preventivamente sob a alegação de que ele teria saído do país. Parece que havia alguma evidência inicial, mas muito brevemente depois foi mostrado de maneira bastante conclusiva que ele não tinha deixado o país. Tanto foi assim que a própria PGR recomendou a soltura dele. Isso em março. Março, abril, maio, junho, julho, estamos em agosto. Ele foi mantido preso preventivamente por meses. Embora não tivesse, o que motivou sua prisão já não existisse mais. O que justifica isso? Eu vejo o Supremo, Alexandre de Moraes, ser muito criticado, ora, mas o que abre mais vazão a críticas justificadas do que uma situação dessa? É claro que não é a primeira vez que alguém fica preso preventivamente de maneira abusiva nesse país, mas é um caso que, sem sombra de dúvidas, passou de qualquer limite razoável. Agora ele está sendo solto, está cheio de restrições ainda, né? Não, tornozeleira eletrônica, como foi mencionado, não pode usar redes sociais, não pode ter contato com uma série de pessoas ali, o que está correto também, não pode combinar com outros suspeitos, nada acerca das investigações do julgamento, mas o fato é esse, uma pessoa ficou presa por meses, sendo que a justificativa para a sua prisão já tinha caído. E isso sim é sério. Se estão criticando o Supremo por isso, estão criticando com razão. A Globo News é tão esquerdista que até o Joel Pinheiro parece de direita lá. Algo me diz que ele não tem futuro na rede privada de propaganda do governo Lula. Já deve estar sofrendo bullying dos amigos jornalistas nos bastidores. É incrível que alguém tenha falado a verdade sobre o Felipe Martins e o STF na Globo News. A pergunta é, por que resolveram falar a verdade só agora que ele foi solto? Meio atrasados, né? A gente passou os últimos 6 meses denunciando todas as ilegalidades da prisão, do sequestro dele, e ninguém na velha mídia abria a boca para falar. Por quê? Claro, tem o fato de que todos esses veículos recebem milhões de verba de propaganda do governo Lula. Também tem o fato de que todos esses jornalistas odeiam Bolsonaro com todas as forças e odeiam também todas as pessoas que tenham qualquer associação ao Biruliro. Mas por que resolveram falar a verdade agora? Eu acho que é uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, eles viram que o Felipe não ia topar fazer delação nenhuma, mesmo porque ele disse que não havia nada a ser delatado.
Xandão e sua PF tinham esperança de, por meio da tortura, de manter um inocente preso, conseguir quebrá-lo psicologicamente e fazê-lo inventar qualquer coisa sobre Bolsonaro para sair. Felipe Martins não falou nada, e o tempo da prisão preventiva começou a ficar muito longo e injustificável. Em segundo lugar, a situação da Venezuela começou a criar muitos paralelos com a do Brasil. Ao ver Maduro fraudando eleições, proibindo que se questionem as urnas e mandando prender opositores e manifestantes e fechar redes sociais, muitos brasileiros começaram a notar a semelhança com o Bananil. Com centenas de prisioneiros políticos, fica difícil encher a boca para falar de democracia, né, Xande? Em terceiro lugar, a pressão externa não para. Faz pouco tempo, o Wall Street Journal publicou uma matéria sobre a prisão injusta do Felipe. Quem lê o Wall Street Journal? Os donos da grana em todo o mundo. O que eles pensam ao ler uma matéria falando sobre abusos do judiciário numa república de bananas? Opa, melhor não investir nesse tal de Brasil. Não há estabilidade jurídica lá e eu posso perder meu dinheiro num estalar de dedos desse ditador. Desde a época da treta do Elon Musk com o Xandão, a gente viu a imprensa aos poucos ir deixando de puxar o saco do STF e começando a denunciar o autoritarismo aqui. Isso não é por acaso. Ao ver esses grandes jornais americanos ficando ao lado de Elon e denunciando o Xandão e companhia, a velha imprensa brasileira percebeu que o atual regime não é tão forte quanto parecia e pode ter os dias contados. E que os donos do grande capital internacional não compraram a história de que aqui é uma democracia. E aí a velha imprensa fez um cálculo para a sua sobrevivência. Imaginando que vai dar merda para o regime lá na frente, ela começou a publicar editoriais falando dos abusos do Xandão, de como o STF está promovendo a censura, criticando o regime. Estadão, Veja e até a Folha se manifestaram. Tudo para que, quando o regime cair e seus crimes forem expostos, eles possam dizer: "Ah, mas a gente já tinha denunciado essa ditadura. Olha aqui meu editorial de 2024. A velha imprensa está tentando cobrir o próprio rabo e sobreviver quando o atual gigolô sair do poder. Agora a Globo News entrou nessa, ainda que timidamente. O próprio fato de ter contratado o Joel Pinheiro e de deixar o Demetrio Magnoli falar demonstra isso. Com 0,08 ponto de audiência, ela não tem nada a perder. Vai tentar parecer um pouco mais isenta para atrair público. Depois de um sequestro de meio ano sem motivo algum, Felipe Martins voltou para casa. Que essa injustiça um dia seja paga e que os outros presos políticos possam ter sua liberdade de volta também. Bem-vindo à liberdade que nunca deveria ter sido tomada de você, Felipe. Você foi perseguido de maneira injusta e por motivos políticos. Até a Globo News reconheceu isso. Mas ela não se importa com você, nem com o certo ou o errado. Assim como a moça napolitana da canção, ela não se importa com o certo ou errado. Ela só se importa em saber de onde virá a próxima refeição. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.